Boa noite a todos, boa noite, bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna, mais uma noite de trabalho, de aprendizado. Antes de mais nada, eu queria saber se tem alguém que está vindo à nossa casa pela primeira vez. Levanta a mão, por favor. Ótimo, seja muito bem-vinda, tá? Qualquer problema, qualquer dúvida, é só nos procurar. A gente informa todos os trabalhos da casa, horário direitinho, tá bom? Seja bem-vinda. E claro, a todos, sejam sempre muito bem-vindos à nossa fraterna novamente. O tema é uma visão geral sobre a espiritualidade dos animais. Rogério, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar com vocês nesta noite. Agradecer ao plano superior que permitiu a nossa presença aqui. Agradecer aos dirigentes da casa, a fraterna, no nome do André, de toda a sua presidência, do meu querido amigo Roberto, que ligou as pontas para que pudéssemos aqui falar um pouquinho dos nossos queridos irmãos animais, que nós devemos tanto durante a história da humanidade. Espero que eu consiga traduzir um pouco esse legado desses seres tão maravilhosos que colaboram com a humanidade há tanto tempo. Hoje também, inclusive, era para estar presente a minha esposa, Marisa Guimarães, mas ela não pôde vir por uma questão de último momento. Nós temos a bênção de ter uma cachorrinha no nosso lar e ela tem epilepsia. E a minha esposa estava se organizando para chegar aqui e ela acho que pensou assim, não, vocês não vão me deixar hoje em casa não. E ela teve um ataque epilético e ela está lá cuidando da nossa querida filha de 4 patas. Bom, para nós começarmos a abordar um pouco essa questão dos animais dentro da história humana, vamos remeter um pouquinho ao passado. Nós temos então dentro da história humana, não é, a questão dos animais de muitos anos aí. Vamos relembrar um pouquinho do Antigo Egito, em que no Antigo Egito nós tínhamos então as divindades, não é, dentro de um regime politeísta, onde se representava, não é, as divindades através das figuras de animais. Inclusive nós temos, por exemplo, a deusa gata, né, Bastet, que representa bem essa questão quando os egípcios adoravam os gatos, não é, na antiguidade. Inclusive, criando, não é, essa deusa, e essa deusa era uma deusa do sol, filha do deus Ra, e ela, na verdade, teve tanta influência, por exemplo, no Antigo Egito, que os egípcios adoravam como deuses sagrados. E esses gatinhos, por exemplo, se você atentasse contra a vida de um desses gatos, você estava, então, infelizmente, né, fadado à morte. Mesmo que fosse acidentalmente, se você atacasse um gatinho, fizesse algo contra um gatinho, você estaria então fadado à morte. E nós percebemos então o carinho do povo egípcio já naquela época com os animais. Esse carinho, ele foi apresentado, né, através então de Bastet, por exemplo, e nós tivemos durante esse decorrer dessa circunstância, essa influência positiva dessa sociedade antiga junto à proteção dos animais. Isso mudou um pouquinho com o andar aí do tempo, com o andar da carruagem, e na época, né, mais ou menos de 1617, um filósofo, René Descartes, infelizmente mudou esse conceito, que era um conceito positivo, e René Descartes trouxe então um pensamento, não é, praticista, filósofo matemático que era, com a sua análise mais exata, né, no campo das exatas, dizia que o animal ele era apenas uma máquina, não tinha alma, ele então nasceu para servir apenas, então somente, como se fosse um objeto qualquer. Isso, infelizmente, né, numa época que nós, claro, temos que valorizar sim a ciência, foi levado por muitos anos, né, a ferro e fogo. Tanto que na Igreja Católica, né, tivemos então Gregório IX, que através de uma bula papal, que seria então como se fosse uma norma da Igreja Católica, né, ele instituiu uma norma em que ordenava a matança de todo tipo de gato
presente na Europa. Isso aconteceu porque, infelizmente, houve, né, boatos à época que na Alemanha haveria então uma seita que utilizava gatos no seu regime religioso. E tudo aquilo que era contrário à Igreja Católica à época era considerado heresia. E nesse considerar da heresia, nós tivemos então, né, a sagrada Santa Inquisição, que de santa não tem nada. Mas nós sabemos muito bem que, dentro da história humana, essa Santa Inquisição, ela então ocasionou, não é, disparates à humanidade terríveis, coisas tenebrosas. Quando você então mostrava algo diferente do que era esperado, você era condenado à morte. E nessa condenação, muitas pessoas que apenas acreditavam em forças da natureza, que poderiam ser consideradas pagãs, que acreditavam às vezes em deuses da natureza, como por exemplo as religiões africanas, elas eram então condenadas à morte porque não se adequavam a esse procedimento da Igreja Católica. Bom, nessa questão, dentro da lei de ação e de reação, que todos nós estamos fadados, e é um ledo engano achar que quando nós fazemos algo para algum animal, não estamos ali também criando no nosso prontuário espiritual responsabilidades que chegarão mais cedo ou mais tarde. Então nós temos que ter o cuidado de que ao plantarmos as nossas sementinhas, saibamos que a colheita será obrigatória. Tanto foi uma colheita obrigatória que nessa época, quando Gregório IX mandou, não é, dizimar os gatos à época, inclusive os gatos pretos eram já, não é, infelizmente, objeto de preconceito da humanidade, inclusive nos nossos dias atuais, em pleno ano 2023, nós temos ainda certas manias limitantes que nós nos afastamos de um gato preto porque ele tem o pelo preto, simplesmente pela cor da sua pelugem. E isso demonstra o quanto nós já tínhamos enraizados no nosso íntimo a questão do racismo, que apenas então se materializava diante de um animal indefeso. Além disso, nós vamos então lembrar que depois desse fato de Gregório IX, pela lei da ação e de reação, o que aconteceu depois de 114 anos? Houve a peste negra, ou a peste bubônica. Por quê? Porque os gatos foram dizimados, naturalmente caçadores de ratinhos. E nisso então, houve um descontrole total da questão sanitária e de saúde da Europa. Para vocês terem uma ideia, em torno de mais ou menos 200 milhões de pessoas desencarnaram à época. Para vocês compararem mais ou menos com algo da atualidade, nós tivemos o Covid, que todos nós experienciamos, não é? E estamos aqui para contar história, né? Nós tivemos mais ou menos pela OMS registrado casos de óbito, aproximadamente 7 milhões, que são questionáveis, porque outros dirigentes da própria OMS detalham que é tecnicamente impossível chegar-se a um número exato diante do subcontrole de alguns países. Então, alguns dirigentes da OMS estimam que aproximadamente 20 milhões de almas voltaram para a pátria espiritual durante o Covid. Se 20 milhões voltaram à pátria espiritual quando nós tivemos o Covid, imaginem vocês numa comparação singela, significa então que nós tivemos 10 vezes mais mortes na época da peste negra. É um número bem gigantesco, tá certo? Tanto que, agora voltando um pouquinho na questão do Egito, os gatos eram tão amados, para vocês terem uma ideia, que eles recebiam guloseimas dos seus donos. Eles recebiam também joias para serem vestidos com aquelas joias mais riquíssimas possíveis. Há também a questão da mumificação, em que os gatos eram mumificados porque eles eram pertencentes à família. Eles eram membros da família, inclusive. Onde havia gato, era símbolo de proteção daquela morada. Tanto que Bastet, por exemplo, representa a fertilidade, a saúde. Por quê? Porque não deixa a peste entrar na casa. E nisso, quando então os gatinhos eram ali daquele jeito tão bem tratados, há relatos
que eles consideravam tanto o gato, que quando o gato morria, os seus donos arrancavam as sobrancelhas e durante o tempo de crescimento das sobrancelhas, eles veneravam os gatos, que eram da sua própria morada. Eles faziam então, na verdade, como se fosse o quê? Eles estavam naquele momento, né, de pós-morte do gatinho e de respeito à sua ida ao plano espiritual. Bom, voltando um pouquinho na questão que nós falamos de René Descartes, que criou, infelizmente, esse automatismo errôneo dos animais, e quero deixar também aqui um adendo que muitos de nós ainda pensamos desta maneira. Nós temos que tentar aquebrantar a visão de que nós somos os seres da ponta do iceberg, porque nós somos seres que estamos no reino hominal. Para começar, a definição de reino hominal, ela é uma definição explicativa para a diferenciação dos reinos. Mesmo porque, se nós analisarmos biologicamente, nós somos mamíferos. Vocês, tanto quanto eu, somos animais. Apenas com definição de escolha dentro de uma questão chamada consciência. Mas a questão da consciência, já existem estudos avançados que mostram que o animal também tem percepção de consciência. E essa percepção de consciência, inclusive de ambiente, de ação, de atitude, não é? De resgate e muitas outras coisas. As coisas melhoraram depois de René Descartes, a partir então do livro de Charles Darwin, não é? A Origem das Espécies, de 1858. Ele trouxe uma reflexão aumentada dos animais, porque se os animais eram antes considerados máquinas, temos o primeiro legado de alguém com embasamento teórico científico que disse não, existe uma evolução dentro da cadeia dos animais. Tanto que foi até esse momento, né, recente, uma das questões cogitadas que nós então descendemos dos macacos, pela proximidade e pela análise de DNA. Dizem alguns estudos que nós temos em torno de 95% a 99% de uma composição idêntica dos macacos. Então, nesse momento, quando ele trouxe, não é, para nós a origem das espécies, foi um momento sublime de reflexão aos animais. Avançando um pouquinho, isso 1859, nós tivemos então a presença na materialização do plano espiritual com as orientações tão bem conhecidas do Livro dos Espíritos. A primeira publicação, ela não trouxe tantos detalhes referentes aos animais, que era também um tópico, né, de curiosidade muito grande à época, quando Kardec elaborou os estudos, obviamente, ele, tão analítico, criterioso, né, um pedagogo com aquela vasta experiência acadêmica, também, não é, queria informações sobre os animais. Mas na primeira publicação do Livro dos Espíritos, nós não tivemos tantas informações. No ano seguinte, né, na segunda versão, lançada em 18 de março de 1860, nós tivemos ali sim, perdão pessoal, primeira publicação 1857, Livro dos Espíritos. Em 1860, a segunda publicação, essa sim trouxe que nós conhecemos, né, o capítulo então, um novo capítulo que é chamado Três Reinos, com subtítulos Animais e o Homem. Nesse trecho do Livro dos Espíritos, nós temos aí, então 19 perguntas dos números 592 até 610. Naquela época, Kardec, quando fez a segunda publicação, esclareceu, né, que era uma obra nova, né, e que havia algumas inclusões necessárias e alguns esclarecimentos importantes referentes à primeira publicação. Voltando um pouquinho sobre a questão da consciência, vamos lembrar que a consciência vem do latim conscientia, e nós temos algumas questões a abordar sobre a consciência. Nós temos a consciência, que significa o seguinte: nós temos então noção de que estamos vivos. Todo mundo tem noção que está vivo aqui? Todo mundo? Quando você está inconsciente, você perde a noção que você está vivo, né? Então por isso que nós temos consciência e inconsciência. Então a consciência, né, o tipo de consciência que nós temos classificado, nós temos alguns tipos de consciência.
A imediata, por exemplo, a espontânea, que é caracterizada então quando nós percebemos a nossa existência. E quero deixar aqui um adendo que os animais também já apresentam essa consciência, pelo seu instinto de conservação, pela sua necessidade de sobrevivência. Então, quando nós quebrarmos a visão de que nós temos à nossa frente um animal e nós tirarmos mentalmente, não é, o corpo físico que está à frente dos nossos olhos e tirarmos também mentalmente o nosso corpo, nós teremos uma relação de espírito para espírito. Assim como nós temos que agradecer o plano espiritual superior que nos agasalha todos os dias, na hora da dor, na hora da alegria, na hora da tristeza ou do sofrimento, assim o animal nos vê. Para o animal nós somos deuses dentro da escalada evolutiva. E por ele nos perceber como deuses, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque o animal nos vendo como exemplares a serem seguidos, exemplares a serem copiados, exemplares que são, então, o motivo de buscar ali toda a essência de evolução que ele precisa, quando nós o maltratamos, quando nós o desdenhamos, quando nós o açoitamos, estamos então mostrando um Deus de ira, um Deus de revolta, um Deus de desamor. Porque nós, quando suplicamos a Deus, nós queremos um Deus de amor, de bondade, de compaixão, não é? De caridade, que estique a sua mão para a nossa necessidade mais premente, mais emergencial. Então, a questão, por exemplo, da consciência espontânea, essa é a consciência espontânea. Tem a consciência refletida ou secundária, que é a capacidade do homem de recuar perante os seus pensamentos, julgá-los e analisá-los. Essa consciência refletida, os animais ainda não possuem. Mas existem casos de animais, vocês são pessoas que com certeza acessam o Instagram ou o Facebook e percebem que há animais que parecem pessoas, não é verdade? Existe também a consciência moral, que é a consciência então do jugo. E que nós procuramos então distinguir uma ação que é moralmente considerada permitida ou proibida. Mas a questão da moralidade é uma questão às vezes complexa, porque nós temos povos na humanidade que criaram às vezes leis morais que fogem um pouquinho do senso da caridade com o próximo. Vamos analisar casos, né? Por exemplo, de sociedades que apedrejavam as pessoas que cometiam adultério, não é isso? Principalmente as mulheres. Então ali, naquela localidade, nós temos um código moral. Dizia Nietzsche, por exemplo, que em relação à questão moral, quando adestramos a nossa consciência, ela beija-nos uma das faces ao mesmo tempo que morde a outra. Porque a consciência, ela traz a nós motivos de agir de uma maneira, mas ela também traz a nós a reflexão de que estamos agindo corretamente. Então, quando nós, por exemplo, atentamos contra um animalzinho, né? Qualquer tipo de animal, pode ser, vamos citar um animal que vocês devem adorar e devem criar em casa, as baratinhas. Quem aqui tem criação de barata? Alguém tem? Não? Tudo bem. Então imaginemos que você então atente contra a vida da baratinha. Legítima defesa. Então, nós não vamos dizer que você não pode. Nós vamos dizer que é o jeito que você faz. Apesar de todos os pesares, apesar de ser um ser tecnicamente, não é, que não traz assim um aspecto muito favorável, vamos dizer assim, ela é um ser que tem terminações nervosas, é uma constituição desenvolvida da natureza, se você comparar com uma plantinha. Ela tem, por exemplo, reações e ações, não é, de fuga. Então eu não estou dizendo que você, por exemplo, na sua atitude de proteção do seu lado psicológico, do seu medo, porque você é zilhões de vezes maior que uma barata, não é? Que você, então, ao fazer isso, você então peça permissão. Eu peço licença, porque eu estou atentando contra uma vida. Então quando você o faz, e você faz com ódio, você está lançando miasmas no seu lar. Você está lançando pensamentos hostis. Então o ato não é o ato da morte do animal. É sempre o propósito. A espiritualidade sempre avalia o propósito da sua ação.
Quando você atenta contra uma vida, qual é o propósito? Você vai caçar por prazer? Qual é o propósito da sua caça? A alimentação, como, por exemplo, os indígenas? Os indígenas, quando fazem a caça aos seus animais, existe um ritual muito bonito, não sei se ainda mantém, porque existe uma mistura aí boa, né, de algumas tribos indígenas com a nossa sociedade contemporânea. Eles tinham o ato de pedir licença à mãe natureza para sorver aquele animal e agradecer por aquele animal ser o seu sustento naquele momento. Eu tenho certeza que vocês, num dia de fome, param e fazem uma prece em cima do prato, não é verdade? Fala a verdade, quando chega do trabalho com aquela fome, para e agradece aquele prato que está te nutrindo, não é isso? Eu tenho certeza. Então, quando nós estamos ali fazendo uma atitude contra um animalzinho, qualquer seja o animal, faça uma vibração. Faça uma vibração porque Deus tem os seus critérios. Ele tem os porquês de todas as coisas que nós não conhecemos. E nós achamos que porque somos homens, somos então, não é, o topo das galáxias. Inclusive, voltando um pouquinho, a questão dos reinos, né? A questão do reino nominal é uma questão filosófica, porque nós temos então os reinos, né, divididos em mineral, vegetal, tá certo? Temos também o reino fungi e o monera. E o reino nominal apenas para distinguir essa questão, tá certo? Biologicamente não é reino nominal, tá? Então isso é para massagear um pouquinho mais o nosso ego, né? Que nós sempre precisamos. Bom, o que é importante ser dito também? Por conta dessa intenção de sermos o topo das galáxias, muitas vezes como é que nós tratamos os animaizinhos? Ah, eu sou dono desse cachorro. Não é isso? Eu sou dono daquele gato. Ele é meu gato, ele é meu cachorro. Ele não é de ninguém, na verdade, ele é de Deus, né? Ele não nos pertence. Ele é uma concessão temporária. E nessa concessão temporária, vocês que são deuses, assim disse Jesus, vós sois deuses. Aí a gente pensa que a gente é Deus, a gente já pode fazer tudo, não é isso? Então a gente pode já subjugar, pode dominar, pode então controlar. Infelizmente, não é nem com o dom da palavra, é na porrada, né? Muitas vezes. Então, quando nós agimos dessa maneira, nós não somos donos, nós somos tutores. Temos que mudar pelo menos a nossa forma de falar dos nossos animais. Nós não somos donos de nada, nem os nossos corpos nós somos donos. Nós estamos aqui. Nós somos espírito. Nós estamos aqui navegando. Amanhã nós estaremos em outro local. E nós somos o que? Espíritos imortais. Os animais, por conseguinte, também não nos pertencem. Então vocês são tutores. Então, na verdade, quando você fala assim, eu não sou dono do cachorrinho, eu sou tutora ou tutor do animalzinho. Então a gente pode já adestrar um pouquinho a nossa mente, mudando até a nossa palavra, tá certo? Bom, voltando um pouquinho sobre esses conceitos, né, que nós então tivemos aí no Livro dos Espíritos, uma abordagem inicial sobre os animais, mas não era tudo que nós necessitávamos para entender esse tema. Inclusive, até hoje nós temos muitas dúvidas, né, desse processo em relação aos animais. Então, por exemplo, por que os animais sofrem? Por que o animal, às vezes, o que eu faço eutanásia ou não faço eutanásia? O que acontece com o bichinho que não tem contas, débitos a pagar, né, nas reencarnações pregressas? Por que ele está aqui sofrendo disso? Ele está passando por isso? Ele está enfrentando aquilo? Então, essas dúvidas são recorrentes mesmo, tá? Mas, dentro da caminhada evolutiva, para o animal, André Luiz nos traz um relato, inclusive, né, que explica um pouco, em um dos seus questionamentos sobre os animais. Ai, obrigado. Licença, pessoal. Inclusive, traz um relato sobre os animais, chocado, né? E também nós temos Marcel Benedetti, que é um escritor de cabeceira que eu amo muito, no livro Todos os Animais Merecem o Céu. E esse livro é base, não é, para que nós possamos deixar também muitos vídeos no nosso canal no YouTube. O nosso canal chama-se O Céu dos Animais.
e é um livro recorrente. Nós utilizamos muito esse material para falar dos animais na espiritualidade. Então, por exemplo, quando nós temos dentro do livro Todos os Animais Merecem o Céu uma passagem, um trecho, existe a presença de um índio, que é um mentor espiritual, né? Numa colônia espiritual chamada Rancho Alegre, que é específica de animais, que o Dr. Guilherme, que é um dos personagens principais do livro, ele é veterinário, reencarnado, mas durante a noite ele faz projeções astrais e ele visita então este lugar para aprendizado da parte espiritual. Ele é um pouquinho cético, ele não acredita em muitas coisas no começo, mas no decorrer do livro vocês percebem que ele vai se soltando com a espiritualidade, vai aceitando a verdade, porque a verdade é para ser aceita, né, com o passar do tempo. E numa dessas abordagens ele pergunta para Kayamã por que os animais sofrem. Acho que é a pergunta de todo mundo aqui, não é? Por que os animais sofrem? E a gente olha às vezes o animal sofrendo e a gente pensa, não merece sofrer. E aí a gente pensa, por que Deus faz isso? Então nós vamos contrários à lei divina quando nós começamos a questionar muito, percebe? E Kayamã diz então, né, este índio dentro dessa dinâmica do livro, ele fala, existe a dor de expiação que o ser humano está fadado por conta da sua escolha anterior, das vidas anteriores. Mas existe o sofrimento de aprendizado, que é um sofrimento em que o ser vai burilando na condição animal, o espírito, para entender a lei de amor ao próximo. Porque se ele não tivesse nenhuma dor durante a sua caminhada evolutiva, muitas vezes ele poderia atentar gratuitamente com pessoas de forma desnecessária. Hoje, avalie, se nós viemos de um progresso, se nós fomos já seres animais, passamos pela evolução e somos às vezes o que somos na nossa agressividade, imagine se nós não tivéssemos conhecido o sofrimento quando éramos animaizinhos. Dentro da experiência de evolução do animal, ele também está aprendendo pelo sofrimento, mas não porque ele merece sofrer, é porque aquele sofrimento está preparando ele para entendimentos posteriores, quando ele estiver com a nossa racionalidade. Então, o que nós podemos falar sobre essa questão então histórica, né, na linha histórica do tempo, quando nós então tivemos essas respostas do Livro dos Espíritos, nós tivemos obras complementares várias que trouxeram à luz da razão essa questão dos animais. Então, por exemplo, no livro O Consolador de Emmanuel, nós temos um livro que é de perguntas e respostas também, e uma das perguntas era como interpretar o nosso parentesco com os animais. Considerando que eles igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações através de numerosas experiências, chegará um dia ao chamado rei nominal, como por nossa vez alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível. Em relação a essa questão dessa abordagem do livro, né, O Consolador de Emmanuel, ele já então traz uma nova percepção aumentada daquelas perguntas que foram codificadas no Livro dos Espíritos. Então, hoje nós temos muitos materiais que completam, né, aquela base mais técnica com informações aí acrescentadas e aumentadas. Para vocês terem uma base, na época de Kardec, quando ia se fazer os estudos espíritas, né, houve uma sessão em que os médiuns estavam numa sala e essas salas eram fechadas para evitar fraudes, ok? Então, uma hora tinha lá os médiuns e uma pessoa viu uma aranha passando. E aí a pergunta é, o animal tem alma? Alguém aqui acha que animal não tem alma? Com todo sentimento de carinho, por não acreditar, tudo bem? Alguém aqui acredita que o animal não tem alma? Não tem alma, ok. E aí, obrigado. E aí, essa questão do animal, quando a médium estava lá mediunizada, uma pessoa veio, viu o animal e pisou na aranha. E nesse relato, a médium falou, opa, para tudo.
Para tudo, para o filme, eu estou vendo uma aranha no lado espiritual. E aí o pessoal não entendia, porque não tínhamos manifestações espirituais com animais até aquele momento dos estudos de Kardec, de forma consistente. E aí perguntou, mas como é que é o perispírito do animal? Como é que é o perispírito da aranha? A médium falou, é igual uma aranha. Então, e aí ela narrou que era apenas uma forma igual, quintessenciada, mas tinha a forma da aranha. E aí nisso, né, começaram a aumentar o interesse sobre o tema, a ponto de que alguns cientistas da época começaram a ir atrás dessas informações, dessas reuniões mediúnicas. Lembrando que no passado, as materializações eram necessárias para o andar da humanidade. Hoje nós estamos numa época mais sutil, não é? Nós temos então aí as percepções espirituais através de sensações, de intuições e de percepções. Mas na época, por exemplo, um cientista britânico, Gambier Bolton, ele era um zoólogo, né? Foi em uma dessas reuniões espirituais. Para sua surpresa, quando ele estava lá presente, materializou uma foca de 200 quilos. 200 quilos, uma foquinha pequenininha, se materializou na sessão de estudos mediúnicos. Ela tinha sido arpoada, né? E ela foi tratada por esse mesmo zoólogo durante uma semana para tentar salvar este animal. E quando ela adentrou na sala, ela ouviu, e ela foi diretamente na direção dele. E ele ficou olhando para ela por alguns minutos, e ela olhando para ele como que agradecendo toda a intenção de ajuda que ele se propôs a fazer. Então observem que esse relato é um relato histórico, dentro da caminhada, né, da espiritualidade, dentro das manifestações mediúnicas, que traz aí uma informação importante mostrando que o animal, mesmo estando na pátria espiritual, ele guardou nas reminiscências do seu perispírito a lembrança daquele ser homem, hominal, que cuidou dela. Então, tudo que nós fazemos, além de estar registrado na pátria espiritual, está também armazenado nas lembranças do animalzinho, de alguma maneira que eu não tenho como explicar nesse momento. Tá certo? Bom, tivemos também um outro médium chamado Frank Guskley, que ele se especializou de tal forma na materialização dos animais, que ele chegou a fazer artigos científicos à época, no início do século passado, na região da Áustria, né? E por que eu estou citando isso? Porque, infelizmente, não criando julgo, porque eu não sou dono da verdade, muito longe disso, estou em busca dessa verdade também, nós temos alguns lugares que, por exemplo, não acreditam na potencialidade do passe ao animal. Mas isso não vem de uma irreflexão gratuita. Isso não vem de uma escolha errônea. Vem de um estudo prévio daquilo que foi passado, inclusive, não é? Existe um relato, por exemplo, de um caso que ocorreu, de uma pessoa, não é, que doou ali o seu fluido magnético a um cachorro, fazendo experiências nesse sentido, e esse animalzinho teve uma morte súbita. E isso, não é, ficou aí impregnado, né, no conhecimento de quem estudava o material para efeito de mediunidade, e isso então foi levado a ferro e fogo em algum momento no passado, né, quando os tratamentos aos animais não era possível através do passe. Nós temos uma casa também chamada Aceama, na região da Zona Norte, que presta atendimento aos animais, inclusive com passe. Então, o que eu queria dizer nesta noite é que o passe que é oferecido de forma magnética, com a energia do médium tão somente, é uma coisa, porque é então uma interação de animal para animal. Mas um passe, não é, espiritual, em que há a presença dos mentores espirituais e toda a sua egrégora, não é, de controle da situação, é totalmente diferente. Então, o que é importante de ser dito? Nós temos várias maneiras de mostrar o nosso amor aos animais. Observem, né, no que nós passamos agora da parte histórica, que algumas sociedades sim perceberam a importância, outras nem tanto.
E nós, na atualidade, na minha humilde opinião, temos um amor parcial aos animais. Nós não somos integralmente amantes dos animais. Quando alguém pergunta, você gosta de animais? A pessoa normalmente fala, gosto, não gosto. Não é isso? Mas aí é mais fácil perguntar, qual tipo de animal você gosta? Eu gosto de cachorro, eu gosto de gato, eu gosto de pássaro, né? Eu gosto do Rogério. Né? Então, quando nós falamos disso, que nós gostamos parcialmente. Vou até aproveitar o momento para fazer aqui uma alusão a uma frase muito conhecida e que muitas pessoas acreditam ser bíblica, mas não é, tá? Que é a famosa frase, diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. E eu vou fazer um adendo a essa frase, vou fazer um complemento, já que ela não é bíblica eu posso, tá? Mostra-me o teu prato e direi se você ama os animais. Porque no seu prato você tem despojos de animais. Eu sei que é um assunto polêmico, não é minha intenção polemizar nesta casa de luz, mas é trazer uma reflexão aumentada sobre algumas possibilidades na evolução humana. Vale lembrar que a humanidade anseia um momento de paz, sem guerras, né? Sem matança, sem sangue. Mas para que nós consigamos nos acostumar com essa rotina sem sangue, é importante, aos poucos, não digo radicalismo, mas uma reflexão sobre a nossa possibilidade de abrirmos mão, aos poucos, da nossa maneira de tratar os animais. Não só os animais, como os cães e os gatos. Inclusive existem estudos que comprovam que o polvo é mais inteligente que o cachorro e o porco é mais inteligente que o cão. Então, quando nós falamos de consciência, no começo da nossa palestra, nós queremos lembrar que os animais possuem a consciência da sua própria existência. E dentro desse interim, eu não poderia deixar de falar desse tópico, já que o tema é a espiritualidade dos animais. Então, qual é a nossa contribuição também para com esses seres? Muitos dirão, mas Jesus se alimentou dos peixes, não tem problema. Lembrando sempre o propósito. O propósito, quando você está fazendo o seu alimento, se é para você manter a saúde e você coloca um monte de tempero químico, não sei se é o adequado para a sua saúde, percebe? Então é apenas uma reflexão aumentada. Eu não sou vegano, tá bom? Só para deixar claro, eu sou vegetariano. Também tenho a minha luta íntima, né? Eu sou ovo-lácteo. Mas todos os dias eu tento melhorar um pouquinho, tento fazer um monitoramento aí da minha atitude em relação a isso. Lembrando que não estou aqui como voz da verdade, estou aqui compartilhando um pensamento único, pessoal, né? Mas eu quero trazer alguns relatos de livros da espiritualidade que falam sobre essa caminhada natural da humanidade para a não alimentação da carne. Bom, voltando um pouquinho então do livro O Consolador, existe uma pergunta, questão 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Os espíritos responderam. Tchan, 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 tchan. Ainda não responderam. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. Desculpem, essa questão do Livro dos Espíritos, perdão. Agora vem do Consolador, que é uma obra posterior. O que eu estou comparando é assim, é engraçado, né, ser humano? O que você faz? Você vai defender os seus argumentos, você vai levar o material debaixo do braço. Não, mas está no Livro dos Espíritos, ó, eu tenho que manter a Constituição conforme a minha necessidade. E eu não estou discordando, é o jeito que se faz. É o jeito da consciência, né? Se você o faz com respeito, com gratidão, se você agradece seu alimento, se você agradece a força da natureza, tudo aquilo que ele vai te nutrir é uma coisa. Agora, se você, por exemplo, né, vai fazer com desdém, você, não sei se você sabe, mas quando você torra a carne, você então desnatura a propriedade da carne, ela não está te ajudando tanto.
É isso que eu quero chamar a atenção. Então, no livro Consolador de Emmanuel, tem uma pergunta, isso depois. O livro Consolador é de 1941. O livro dos Espíritos é de 1857, primeira edição. Segunda edição, 1860. Então, olha só o salto que nós tivemos. Então, todo salto traz possibilidades de modificação. Nessa pergunta é assim: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? E ele redarguiu: a injeção das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivavam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal. Aí, acho que já tem alguém pensando aí, mas aí não tem proteína animal, vai ficar doente. Tá, eu preciso de carne, tudo bem. O que eu estou dizendo é um exemplo meu, que há 23 anos eu não como carne, né? Exame de janeiro tá ok. Vou falar baixinho que o meu colesterol tá alto, porque eu como bobageiro, né? Mas tirando isso, tá tudo bem, tá bom? Então, muita bobageira para compensar, né? Então, é isso. Temos que considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento de tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Além disso, para corroborar com esse pensamento de Emmanuel, nós temos em Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, né, o irmão X, um trecho. Esse livro é de 1991. Tchan, 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 tchan. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. A grande transição, se nós formos chamados hoje para desencarnar, nós vamos ter que abrir mão de tudo, né? Ou vocês acham que vai ter uma mesa posta com franguinho assado lá do outro lado? Vai ter um docinho de leite, que eu adoro, que eu vou procurar lá quando eu for. Não vai ter nada disso. Então, essa questão de nós analisarmos a diminuição, o cuidado, é para um preparo pós-vida carnal. Não é só a carne, é tudo, né? Será que vai ter Brahma lá do outro lado? Depende, se você for um vampirizador de alguém, você ainda vai sorver um pouco da Brahma, não é isso? Mas eu posso afirmar que não será muito bacana fazer isso. Bom, o lombo de porco ou o bife de vitela temperados com sal e pimenta não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Na obra Missionários da Luz, de André Luiz, ele comenta sobre o vampirismo, né? O vampirismo, inclusive no livro do Mestre Ramatiz, Fisiologia da Alma, onde ele detalha, e foi um dos livros que eu comecei a ler, que eu larguei da carne imediatamente, porque ele narra, né, como funciona o plano astral dentro dos lugares onde há a morte dos animais. Já vi cara assim, ó. Por favor, não conta nada, vou contar. Então, eles narram com detalhes, com riqueza de detalhes, como são os vampirizadores que precisam sorver o sangue dos animais na hora da morte. Eu vou respeitar, eu não vou ler, tá? Mas, se tiver interesse, procure. Tem dois, na verdade, né? Missionários da Luz, André Luiz cita, mas um livro que eu digo que é um livro, assim, descortinar da realidade sobre os animais nos abatedouros, é Fisiologia da Alma, do Mestre Ramatiz. Tá bom? Eu vou ser bonzinho hoje, é a primeira vez, né? Quem sabe outro dia eu volto e eu... Tá bom? O que é importante... Oi, perdão. Nossa, aí vai ficar show. Por que é importante essa reflexão? Porque quando nós temos uma criança ela não é menos humana por ser criança. Ela merece todo o nosso cuidado e nosso amparo.
Então, o mesmo ocorre com os animais. Então, quando nós, por exemplo, falamos, não é, que nós amamos os animais, é importante nós tentarmos amar a todos os animais. Eu não sei se vocês sabem, eu vou ter que só comentar uma, né? Mas, por exemplo, existem processos aí industriais, ou processos agrônomos, de zootecnia, que na fábrica, por exemplo, de ovos, que somente servem as galinhas, né? Gênero feminino. O masculino é descartado em trituradores, tá? Os pintinhos. Então, essas coisas não aparecem, né? Nas propagandas dos alimentos, tá? Mas desculpem, é só para citar mesmo. Então, vamos falar um pouquinho de Evolução em Dois Mundos, né? Outro livro aí bastante conhecido. A maneira de crianças tenras internadas em jardim de infância para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados a se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquica em que se agrupam por simbiose, acolhe a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. A Evolução dos Dois Mundos traz uma informação, esse relato é para nós pensarmos no elo perdido, que o homem, né, tenta descobrir em que momento houve a transição do reino nominal para o hominal, mas isso não foi possível, porque isso é realizado fora do planeta Terra. E esse relato, por exemplo, na Evolução em Dois Mundos, mostra que essa preparação da questão, não é, dos centros nervosos animais, ela é feita em um ambiente específico. E eu já não lembro agora, peço até desculpa por isso, em algum livro que eu li, inclusive quem cuidou dessa etapa do elo perdido foi o próprio Mestre Jesus, né, que foi essa fase de transição. A Caminho da Luz, de Emmanuel, também, para fortalecer essa ideia, né, do elo perdido, as descobertas da paleontologia quanto ao homem fóssil são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. As hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos. Ou seja, a questão, né, perispiritual, ela foi tratada para essa transição fora do mundo. Por isso que até hoje ninguém conseguiu, né, trazer à tona essa realidade do elo perdido. Quero dar aqui uma ênfase também para essa questão do animalzinho, o quanto é importante a gente valorizar a consciência do animal, não só o cãozinho, não só o gatinho, mas outros animais que nós não vemos. Então a gente vai citar agora aqui alguns casos, né? Para vocês lembrarem que eu vou narrar agora casos de cães, mas se o porco é mais inteligente que o cão e o polvo é mais inteligente que o cão, qual é a percepção desses animais? Então, por exemplo, nós temos aqui no livro de Carlos Bernardo Loureiro, o livro é Fenômenos Espíritas, tá? O cãozinho tinha quebrado uma perna, ele apareceu no consultório de um ortopedista e ele foi tratado por esse ortopedista durante um tempo. Depois disso, o cachorrinho sumiu, porque ele era da rua, nunca mais teve notícias, né? Mas depois de um ano, estava lá, o doutor foi abrir a porta do consultório dele, quem que aparece lá? O mesmo cachorrinho que ele tinha salvo, né? Tinha quebrado a perna, o cachorrinho sentado lá na frente dele com outro cachorrinho com a pata quebrada. O que isso significa? Um nível de consciência, de compaixão, de amor ao próximo e de livre-arbítrio. Porque ele poderia ir no ginecologista, ele poderia ir, não é, num clínico geral, ele poderia ir no SUS, ele poderia ir no Hospital Pirituba, ele foi naquele consultório onde o médico ortopedista tratou dele antes. Com carinho. Com carinho e amor, né? Então, o que acontece? Ele foi lá para salvar o amiguinho, porque ele falou assim, aqui é a solução para a sua dificuldade. Você está igual eu, vamos lá agora que ele vai dar um jeito. Esse daí é o mecânico de cães, né? Bom, nós temos também um outro relato que foi trazido por Gabriel Delany, um personagem muito importante, né? Referente aí à doutrina espírita, na França. Ele era adepto de Kardec e ele elaborava estudos também na linha mediúnica. E num desses relatos, Gabriel Delany comenta que havia um cão parecido com a raça fila e havia um lago gelado. E esse cão, ele foi andar sobre o lago e acabou então quebrando, né, a camada de gelo e acabou então caindo na água.
Para a sorte de todos, porque ninguém se arriscou a salvar o animal, do nada apareceu um outro cão que correu, né, à beira do lago, foi com muito cuidado para não abrir também um buraco e cair, foi até lá para salvar o amigo, né, da espécie. Ele segurou um galho e outro cachorro também mordeu o galho e foi resgatado por esse animal. Olha o nível de consciência, olha o nível de atitude, ninguém ensinou, né? Tudo bem que aí a gente tem um caso que é uma questão de sobrevivência, um instinto de sobrevivência, porque é da mesma espécie, tá certo? Mas tudo isso que eu estou trazendo é para vocês lembrarem que se todos esses animais têm essa possibilidade de realização dessas coisas, os outros animais que nós não temos contato diariamente por conta da nossa sociedade, por esse mundo de pedras, também, não é, possuem a sua capacidade e nós temos que buscar aí esse aprendizado. Por fim, muitas pessoas perguntam, né? Eu até peço desculpas, eu não vou conseguir abordar todos os temas possíveis. Eu tentei fazer aqui um apanhado geral, né, de várias coisas dentro da palestra. Mas uma das coisas que pergunta é, mas o animalzinho volta comigo? Ele volta para minha casa de novo? Ele vai voltar? Ele vai ficar lá? Então, assim, existe um caso que vai representar bem isso, tá? Mas eu sempre comento que existem regras que são gerais, existem sempre exceções, né? Toda regra tem uma exceção. Mas Chico Xavier tinha um cachorro chamado Dom Pedrito. E Dom Pedrito, ele foi atropelado na frente da casa do Chico. O Chico viu a cena. O Chico ficou destruído na mesma hora. Conta uma senhora de Mogi das Cruzes que o Chico ficou desolado por 3 semanas. O Chico, com aquela capacidade, ficou desolado 3 semanas, né? Eu não estaria nem aqui mais na palestra. Bom, o que aconteceu? Depois de um tempo, o Chico estava andando pela rua e Emmanuel apareceu para o Chico e disse, Chico, tem um filhotinho que está te seguindo aí. O Chico olhou e falou, nossa, mas por que será, hein, Emmanuel? É o Dom Pedrito, ele voltou para você. Leva ele para casa. O Chico, na mesma hora, pegou o filhotinho, carregou no colo e foi para casa. Quando chegou lá na casa dele, ele chegou para todo mundo falando assim, olha quem eu trouxe, Dom Pedrito, já é a 5ª vez que ele está comigo. Graças a Deus. Então isso mostra que nós temos também, dentro da nossa caminhada evolutiva, na família espiritual, muitos animais que voltarão conosco mais de uma vez. Tá bom? Isso é muito bom, né? Porque nos consola muito quando nós pensamos nesses bichinhos. Eu queria citar aqui, agora nesse finalzinho da palestra, um trecho do livro Alvorada do Reino, que, na minha opinião, traz uma mensagem muito bonita. Recorda os elos sagrados que nos ligam uns aos outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as relações com os nossos irmãos menores. Lembra-te do mel que te angaria a medicação, da lã que te oferece o agasalho, da atração que te garante a colheita farta e do estábulo que te assegura reconforto e sejamos mais humanos para com aqueles que aspiram à nossa posição dentro da humanidade. Auxilia os que te seguem os passos e mantenha a certeza de que receberás em pagamento de paz e luz o concurso daqueles que te antecederam no acesso a culminâncias da vida maior. E para encerrar o nosso encontro nessa noite, agradecendo a oportunidade, pedindo desculpas por algum tópico ou tema que possa ter afetado a nossa amizade, peço por favor que me perdoem, tenham-me como um amigo. Gostaria de deixar aqui uma oração, e essa oração, só um minutinho, tem que fazer um suspense. Eu só não sei se o André vai fazer o sorteio antes da oração ou depois, eu estou um pouquinho perdido. Atenção, suporte técnico. André, pergunta para o André se ele vai fazer o sorteio agora. Ele vai fazer antes da prece ou depois da prece? Tá bom? Eu me perdi, desculpa. Só uma explicação breve antes da prece. Quando eu me preparei para a palestra, eu tenho uma questão pessoal, né? Eu gosto de passar meu cafezinho e eu faço algumas orações, né? Eu sou de uma linha espiritualista
E aí me veio, né, essa prece, eu tive que gravá-la na mesma hora para registrar aqui para vocês, e daí depois eu passo então quem deixou a mesma, tá bom? Obrigado, André. Agradeçamos a Deus do macro, mas do micro em que vislumbramos grandes obras e outras ainda nem descobertas. As do micro, de seres que nós nem imaginamos a existência, onde brotam vidas a todo instante, de um Deus operante que trabalha sem cessar. Aos abissais dos oceanos, de recantos inóspitos, desconhecidos, aos locais imemoriais das galáxias, sem nunca antes tê-las visto, ao ser da criação e da criatura, ao ser da vida e da morte, aquele que nos acompanha no azar ou na sorte, aquele Deus que te fez, aquele Deus que me fez, que fez o chão onde pisamos, que fez o ar que respiramos, que fez a água que nos nutrimos, que fez o fogo que nos brindamos. O mesmo Deus que cuida do Espírito encarnado, do Espírito imortal que anda ao nosso lado. O Deus de ontem, de épocas ancestrais. O Deus de hoje, no aprendizado de agora. O Deus do amanhã, quando voltaremos mais tarde. O mesmo Deus que acompanha o silêncio da prece, o choro da dor, a súplica de socorro, a alegria da comemoração. Esse Deus que está fora daqui, aqui e em todo lugar ao mesmo tempo. Muito obrigado, ó meu Deus, por esta oportunidade de hoje, pela oportunidade que virá, pela oportunidade que se foi, na imensidão dos seus céus, dos seus sóis, das suas luas, na imensidade de todas as criaturas que criastes vós, que assim seja, pelo Espírito de Pai Joaquim. Gratidão a todos, que assim seja. Agradecemos ao Rogério pela linda palestra dessa noite, pela linda prece também que ele fez. Agradecemos a presença de todos, uma boa noite, bom descanso e qualquer coisa estamos aí à disposição.